Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e hoje a gente recebe a doutora Ana Cláudia Contreira, especialista em geriatria e gerontologia. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Muito obrigada, bom dia. Pois é, pessoal. Para quem não sabe, a primeira semana de outubro é dedicada à Semana do Idoso. A gente sabe, né, doutora, a população está envelhecendo, não somos mais crianças. E a gente tem até um dado para mostrar para vocês, se puder inserir na tela já. Vamos lá ver. Aí o número de idosos em relação à população subiu de 9,8% para 14,3% em apenas 10 anos, né, doutora? É verdade. O que representa esse avanço aí dos idosos na nossa população? Ele representa um impacto em saúde pública bastante significativo, uma vez que a gente sabe que as doenças crônico-degenerativas vão apresentar as suas complicações nessa faixa etária, né? Então, isso nos alerta para a importância de nos prevenirmos com relação a essas doenças, né? E essa prevenção tem que começar precocemente. Sim. Nós não podemos esperar a idade chegar para então começarmos a fazer as nossas mudanças, né, de estilo de vida, de hábitos alimentares, de hábitos de atividade física, de socialização. A gente tem que aprender, né, desde cedo a mudar um pouco a nossa perspectiva em relação ao envelhecimento, porque a chance de nós chegarmos lá é bastante grande. Graças a Deus. A gente tem até um segundo dado que complementa, que está falando que esse número só tende a aumentar. Em 2050, a população idosa vai triplicar, vai passar de 66,5 milhões de pessoas. Exatamente. É muita gente. O que a gente pode fazer para chegar a esse ponto com qualidade, tanto para eles, comigo também, porque eu espero ser idosa daqui a muito tempo, o que a gente pode fazer como sociedade para ter uma qualidade de vida para essas pessoas? Bom, hoje nós já precisamos nos adaptar a essa nova realidade enquanto cuidadores dos idosos, né? Nós precisamos nos ater a essa realidade de envelhecimento e prestarmos atenção em relação àqueles que já estão idosos no momento. E o que a gente percebe é que essas pessoas que estão já envelhecidas nesse momento não tiveram essa preocupação de se preparar, assim como nós também não nos preocupamos até então com a possibilidade de termos que cuidar dessas pessoas. Então, há um despreparo geral, um despreparo nosso enquanto cuidadores e também deles em relação ao que fazer com o tempo livre, por exemplo, né? E muitas pessoas estão ainda arcando com as consequências dessas doenças, como hipertensão, diabetes, osteoporose, porque não tiveram um cuidado precoce em relação a isso. Então, o que nós podemos fazer, primeiro, nos conscientizarmos da importância de cuidarmos dos nossos idosos, né? Esse cuidar, ele está relacionado a visitas médicas periódicas, a fazer companhia, ou se não pudermos fazer companhia, em função das nossas atribulações e nossos compromissos de trabalho, nós procurarmos um local em que eles possam ter companhia pelo menos durante o dia. Isso vai fazer com que eles se sintam inseridos na sociedade, se sintam úteis, porque muitos desses lugares, que ainda são poucos no Brasil, vão oferecer atividades para essas pessoas ocuparem o seu tempo livre. O que eu percebo com muita frequência na minha atividade profissional é que há uma grande dificuldade das pessoas saberem o que elas têm que fazer com o tempo que elas têm, né? Já estão envelhecidas, já não têm aqueles compromissos tão marcantes com o trabalho, as responsabilidades com a família às vezes diminuem e elas ficam muito tempo ociosas, e isso é péssimo em vários sentidos, né? A gente sabe que a ociosidade, a solidão, elas são fatores que vão contribuir para a ocorrência de determinadas doenças, principalmente a depressão, né? E isso tem um impacto muito grande no sistema de saúde, porque vai acarretar uma sobrecarga também em relação aos cuidadores, e a gente precisa estar atento para isso. E também começarmos a nos preparar para chegarmos lá com qualidade de vida. Então, nós precisamos começar a pensar que vamos envelhecer, né? E o que nós vamos fazer depois de nós encerrarmos a nossa atividade profissional, ou se não encerrarmos, diminuirmos
a intensidade com que nós nos dedicamos ao trabalho do ponto de vista de tempo, né, dedicado a essa atividade, para que nós possamos nos reorganizar internamente para encararmos essa fase da vida de uma maneira mais saudável e mais leve e com menos impacto tanto para a gente, do ponto de vista negativo, quanto para aquelas pessoas que estão ao redor. Uhum. A senhora falou que tem muito problema de depressão. A gente sabe que depressão é um dos grandes males do século. A Organização Mundial de Saúde já falou isso. E a gente fez uma pesquisa, a taxa de suicídio entre idosos também está subindo. Então, falta um carinho especial da população para perceber que não é porque já passou por muita coisa nessa vida que ainda não pode ter outros problemas e outras solidões, por assim dizer, da família que abandona. Essa questão da família que abandona, eu acho que ela precisa ser melhor explorada, porque ela passa pela questão de nós não termos nos preparado para convivermos com os nossos idosos, né? Nós fomos levados a crer que nós iríamos cuidar dos nossos filhos, eles iriam crescer e a partir daí nós não teríamos mais com que nos preocupar, né? Uhum. E na realidade, o que a gente percebe é que nós, ao criarmos nossos filhos, acabam chegando aquele momento que nós vamos ter que cuidar dos nossos idosos. Então, a gente fica meio que surpreendido com essa situação. Uhum. Associado a isso, nós temos que lidar com os nossos compromissos profissionais, né? Então, essa dualidade, né, ela acaba fazendo com que... E a falta também de locais para que a gente possa destinar os nossos idosos para que eles sejam bem acompanhados, faz com que eles fiquem muito tempo sozinhos, né? E isso vai impactar muito na questão da depressão, né? Eu tenho visto, por exemplo, ontem mesmo, uma paciente que eu atendi que morava longe dos pais, longe da filha, né, veio morar perto da filha e a mudança que isso teve na vida dela, inclusive com relação à depressão que ela vinha apresentando, foi muito positiva, né? Uhum. Então, ficar perto da família ou ter a família mais próxima é uma coisa que vai realmente ser importante, né, à medida que o tempo vai passando e que a gente vai tendo essa perda dos nossos papéis sociais. Aqui em Taubaté, especificamente, existem vários cursos para idosos, temos o Centro Dia do Idoso. A Prefeitura está batalhando por mais atividades voltadas para essa população, tem aulas de ginástica também. A senhora acha que a gente está no caminho certo? Então, mais alguma coisa pode ser feita? Nós estamos no caminho certo, mas como você mostrou os dados, né, as projeções para os próximos anos, nós precisamos aumentar muito a oferta desse tipo de serviço. Uhum. Eu acho que ele deveria ser regionalizado, cada região da cidade deveria ter o seu centro-dia, né? Isso aí talvez através de uma participação público-privada, porque os custos com manutenção disso são altos, né? Mas são menores do que os custos com o tratamento em si das doenças ocasionadas pela solidão, pela falta de contato social. Né? Então, a gente acha que está gastando muito quando faz esse tipo de trabalho, mas se nós formos avaliar o quanto seria gasto se essas pessoas estivessem todas elas deprimidas, né, esse custo seria muito maior. Eu vejo de forma positiva também a questão do governo federal ter disponibilizado o tratamento para determinadas doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, que impactam muito no envelhecimento, e isso propiciou o acesso das pessoas ao tratamento dessas doenças que eu citei, que são extremamente impactantes com a qualidade de vida do idoso. Uhum. Né? Então, uma medida que é relativamente simples, né, na medida em que universalizou essa disponibilização desses medicamentos e que tem um impacto que pode não ser medido de imediato, mas que vai ter realmente uma repercussão muito positiva a médio e longo prazo para essa população. Uhum. No caso das doenças que a senhora citou, hipertensão e diabetes, são então os principais problemas da idade no momento que a gente pode observar, ou tem outras que preocupam também, que são mais comuns? Diabetes, hipertensão, a osteoporose, né, que ainda é subdiagnosticada e subtratada, né, e os pacientes acabam descobrindo que tem osteoporose quando apresentam a primeira fratura, né? E isso é péssimo, porque às vezes essa primeira fratura já vai ter um impacto muito negativo, né? No fim de semana próximo passado, eu estive num curso falando exatamente sobre metabolismo ósseo
em que se falava que, embora os homens tenham menos osteoporose, a mortalidade entre os homens após uma fratura é maior do que das mulheres. Então, a mortalidade no próximo ano após a fratura é bastante significativa entre os homens, e a morbidade, que é a existência de sequelas e desengajamento social e de perda de autonomia e independência, vai também ser muito importante em relação às mulheres que sofrem uma fratura. Então, a osteoporose é uma doença, as demências nós sabemos que tem aumentado em função do aumento da expectativa de vida. Nós temos a doença de Alzheimer, que é a mais frequente entre as demências, mas temos uma outra demência, que é aquela ocasionada por problemas vasculares, e essas estão diretamente relacionadas com o cuidado com a pressão alta e com o diabetes, né? E essa demência vascular é a segunda causa de demência, né? E ela pode coexistir com a doença de Alzheimer. E essa é uma demência sobre a qual nós podemos intervir, né? Se nós tivermos um cuidado adequado de controle de pressão e de diabetes, nós podemos diminuir a possibilidade de desenvolvimento dessa, que é a segunda maior causa de perda cognitiva, né? De perda do raciocínio, da memória, que ocorre com o envelhecimento. Então, a gente ainda tem bastante trabalho pela frente, né, doutora? Muito. Mas a conversa também tá boa, mas o primeiro bloco já foi. O tempo passou rapidinho, mas a gente já volta, não sai daí não. Daqui a pouco tem mais dados sobre geriatria com a doutora Ana Cláudia Contreira. Até já.